Cláudio Humberto, ouvinte do Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes. E um outro assunto muito relevante que se desenrola nesse momento é a questão das emendas de relator, orçamento secreto. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, pode adotar a denominação que quiser, de acordo com a sua tendência política, se bem que aqueles que falavam verdade são coisas da política do Brasil. De qualquer forma, ontem começou no Supremo Tribunal Federal o julgamento das ações de 4 partidos políticos que questionam a legalidade do orçamento secreto ou aquela maior possibilidade de o relator do orçamento federal destinar verbas sem os critérios que eram antes aplicados. O que precisa ficar claro aqui é o seguinte, a possibilidade de deputados fazerem emendas destinando verbas para suas bases, para suas cidades, é uma coisa. Isso existe desde sempre, é legal, é constitucional, foi ampliado, tornou-se mais forte ao longo do tempo, nesses anos todos da Constituição de 88, a ponto de hoje serem emendas de execução obrigatória. Não é disso que se trata esse tipo de recurso, chamado emenda de relator. É o relator do orçamento que já usa esse tipo de instrumento que existia basicamente para acertos contábeis, para distribuir uma grande quantidade de dinheiro para quem? Essa é a questão. Essa é a questão, porque como não há uma publicidade, como há no caso das emendas individuais e de bancadas e de partidos, para quem? Como? Por quê? Bem, ontem a ministra Rosa Weber, que é a relatora no Supremo Tribunal Federal dessa ação, votou de uma forma muito dura, considerando esse tipo de instrumento inconstitucional. Rosa Weber, que também preside o Supremo, disse que o repasse de dinheiro no Congresso pelas emendas de relator está recoberto por um manto de névoas. Eu fixo a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Rosa Weber também disse o seguinte, abre aspas, apenas o relator figura no plano formal como ordenador das despesas, enquanto os verdadeiros autores das indicações preservam o anonimato. Não apenas a identidade dos efetivos solicitadores, mas também o próprio destino desses recursos acha-se recoberto por um manto de névoas, disse a relatora no Supremo. Esse foi o primeiro voto. Ainda faltam outros 10 e as coisas podem mudar no Supremo Tribunal Federal, mas pelo menos uma luz amarela se acendeu em Brasília, primeiro na Câmara dos Deputados e depois no relacionamento entre Congresso e Poder Executivo, o novo governo, o governo Lula, já que, é claro que esse namoro que existe agora entre Lula e Arthur Lira, como existiu durante toda a gestão Bolsonaro, Arthur Lira, não se deve aos lindos olhos do presidente eleito, não é? Não se deve a isso. Houve ali um acordo de manutenção de um instrumento versus apoio. Política é assim que funciona. Mas, com esse instrumento agora correndo risco, qual é a saída? O que é que vai acontecer? O fato é que, por enquanto, a PEC da transição não foi votada. E o relógio está correndo porque hoje é dia 15 de dezembro e o recesso bate às portas, o fim do ano bate às portas e nós ainda não temos a definição a respeito desse assunto. Qual é a saída que pode ser encontrada a partir de agora, aquela tirada da cartola? A votação rapidinho ali, toque de caixa, de um projeto de lei apresentado pelo próprio presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que coloca ali algum tipo de regra para esse tipo de emenda do relator. Porque do jeito que está hoje, meus amigos, o relator do orçamento se torna uma das pessoas mais poderosas do país. É o legislativo assumindo uma função do executivo, assim como o judiciário tem assumido funções do legislativo e do executivo, e o executivo leva a culpa normalmente, nesse modelo esquisito pelo qual a gente está passando agora. Então há a possibilidade de que essa norma seja mudada agora a toque de caixa pelo Congresso Nacional. Vamos ter que acompanhar também o julgamento no Supremo para ver se o voto da ministra Rosa Weber é majoritário ou não. Há essa possibilidade, afinal são 11 ministros.
e se o Supremo vai também, de alguma forma, aceitar. Rosa Weber ontem, na leitura do voto, pontuou o seguinte: eu sei que vocês, parlamentares, estão agora tentando mudar, mas a questão é a seguinte: o que eu estou julgando é outra coisa, e isso que eu estou julgando, que é o que está em operação agora, eu acho que é inconstitucional. Vamos saber os próximos capítulos também dessa história em Brasília. 8h14, em são destaques iniciais.